transforma a nossa vida, que muda a nossa história. Pai, em nome de Jesus, converte o nosso coração ao Senhor, Deus. Pai, que nós nos rendamos diante da Tua majestade, do Teu poder e da Tua graça. Pai amado, nós queremos a vida plena que está em Cristo Jesus, Pai. Nós buscamos isso neste ano de 2025, viver a plenitude de Deus nas nossas vidas, Pai. Seja adorado, Senhor, seja louvado, Pai, que a nossa vida, Deus, possa expressar continuamente louvor e adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém. O instrumental pode continuar mais um pouquinho. Hoje é o nosso último dia da campanha dos 21 dias de oração e jejum, né? Quem que estava junto aí? Quem caminhou junto? Amém, Jesus, glória a Deus, né? Pelo exército fiel. 3 semanas passaram e muitas coisas certamente o Senhor falou conosco, né? Ministrou o nosso coração. Algumas pessoas compartilharam algumas experiências que tiveram nesse tempo de jejum e oração. E eu quero te desafiar a você fazer disso a tua prática no teu dia a dia. Jejum e oração são disciplinas espirituais que precisam caminhar juntas. Então que a gente como igreja faça isso, mas você também como indivíduo, né, possa separar aí momentos da tua semana, onde você tenha um tempo para jejuar e orar, né? Você sente que a oração ela é potencializada pelo jejum? Você sente isso? Né? Quando você está jejuando, você está dizendo, né? Não quero saber de comida, né? O meu corpo não manda em mim, se sujeite aí à vontade de Deus. E isso libera um canal, né? Tremendo na nossa conexão com os céus. Então eu queria que agora, né, nós ainda temos esse dia de jejum, né, cada um está jejuando aí na medida do seu entendimento, né, mas como nós estamos juntos como igreja hoje, tanto agora de manhã como à noite, eu queria que a gente entregasse esse jejum para o Senhor, né, e a gente agradecesse ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, né? Que pela fé nós podemos contemplar com os nossos olhos espirituais. Então eu quero te convidar, aqueles que puderem, a nos ajoelharmos, né? Para a gente consagrar ao Senhor esses 21 dias, essas 3 semanas, aonde subiram aos céus orações ao Pai. E se de fato cada pessoa que estava ali no grupo do jejum e oração orou os 15 minutos por dia, eram 18 horas de oração que subiam aos céus diariamente nesses 21 dias. Eu lembro aqui daquela palavra de Daniel, quando Daniel também fez um jejum de 3 semanas. E ao final do jejum, um anjo veio para ele e disse assim: olha, desde o primeiro dia que você começou a buscar a Deus, a palavra de ordem já foi liberada. Que a gente possa crer nisso. Palavras de ordem já foram liberadas sobre a vida da igreja neste ano de 2025. Aquilo que nós clamamos ao Senhor, aquilo que nós buscamos do Senhor, já existem decretos a respeito destas coisas. E no tempo de Deus as coisas vão vir à luz. No tempo de Deus, aquilo que está no sobrenatural vai crescer, vai germinar no mundo natural. Agradeça ao Senhor nesse momento, agradeça por você ter feito parte deste tempo de jejum e oração, pelos aprendizados, pela intimidade, pela experiência que você teve com o Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo que nós tivemos juntos como igreja te buscando, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, pela dedicação de cada um. O Senhor viu o que cada um fez, Senhor. O Senhor viu o tempo de sacrifício, Deus, de privação do alimento. O Senhor viu o tempo da oração, as lágrimas que foram derramadas ali naquele lugar da oração. Pai amado, e o Senhor recolhe cada uma das nossas orações diante do teu trono, e nós te bendizemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela experiência, por estarmos unidos
unidos num mesmo espírito. Obrigado, Jesus, porque o jejum potencializa aquilo que nós pedimos ao Senhor, Pai. Deus, e agora, Deus, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, pela fé, nós já contemplamos, Jesus, com os nossos olhos de fé, nós já contemplamos tudo aquilo sobre o qual oramos, Senhor, e os frutos vindo, e as pessoas sendo atraídas para a tua presença, e o poder de Deus sendo manifestado nesse lugar, e esse lugar se levantando como um farol neste bairro, nesta cidade, nessa nação. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos poucos, mas com o Senhor nós somos a maioria, Jesus. Com o Senhor nós temos a vitória, Senhor, e nós não queremos esmorecer, mas estarmos juntos como um exército do Senhor, conquistando todas as terras e todas as bênçãos e todas as promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Nós entregamos para o Senhor essas 3 semanas, Pai, cada dia, talvez alguns momentos mais difíceis, Deus, mas o Senhor esteve conosco, e o Senhor abençoou a nossa jornada de 2025, e o Senhor ouviu cada uma das nossas orações. Nós consagramos a Ti, Senhor, fizemos tudo isso por amor a Ti, Deus, porque Te conhecemos e Te desejamos, Deus, cada vez mais as nossas vidas, Pai. Recebe este sacrifício de louvor, recebe aquilo que cada um dos Teus filhos e filhas ofereceram para o Senhor nesses 21 dias, Pai. E como igreja nós dizemos muito obrigado, Senhor. Obrigado por fazermos parte da história que o Senhor está escrevendo nesses dias. Obrigado por sermos agentes do reino de Deus nesta terra e neste lugar. E que sejamos assim para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, conta depois para o teu filho o que significa essa busca em Deus de jejum e oração. E agora eu quero chamar aqui as crianças que vão descer para serem ministradas, e os adolescentes também que vão sair hoje, né? Com o Davi. Então, venham aqui na frente para a gente orar, abençoar a vida de vocês. Aí Arthur já chegou, Guilherme, Isaac. Vem lá, cadê a meninada aí, os adolas? De 12 a 17 anos. O pessoal aí, o filho da família. Gente, deixa eu aproveitar, já tem uma família de queridos irmãos missionários ali, Eduardo e Jocelyn. E os filhos, deixa eu ver se eu lembro, Mateus, Tiago e Micaela. Ok, sejam muito bem-vindos, são missionários na Angola. Estão aqui na Jocum Monte das Águias fazendo um curso e são irmãos queridos aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Isso, vem aqui a amiguinha da Cecília. Opa, hoje veio mais uma? Que bom. Querido, mesmo sentado, estenda a sua mão, vamos abençoar a vida dessas crianças. Jesus, muito obrigado, Jesus, pela vida de cada uma dessas crianças, desses adolescentes, Pai, que estão aqui. Nós os abençoamos, que a palavra do Senhor alcance o coração deles, Pai, e que a semente seja plantada no terreno fértil, Deus, para que ela cresça e dê muito fruto para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também aqueles que vão estar ministrando, Senhor, esses pequeninos, Pai, os adolescentes, o Davi, a Ana, a Cristina, Deus, a Érica, não sei. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que estarão com a responsabilidade da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É a Érica que vai ficar com as crianças hoje. Deus abençoe. Vamos lá, meninada. Deus abençoe vocês. Amém, igreja. Por favor, alguém pode trazer minha mesa aqui, me ajudar. Nós estamos vivendo nesse ano, o ano para vivermos a plenitude de Deus, né? Gente, às vezes eu fico pensando que a gente já chegou em junho, mais ou menos, né? De tanta coisa que aconteceu. Graças a Deus, né? O ano está começando bem intenso. Nós não somos daqueles que dizem que o ano só começa depois do carnaval, certo? Nosso ano já começou, e já começou com tudo. Apesar do feriadinho que a gente vai ter aí, semana que vem, mas eu estarei aqui, espero que você, se não viajar, esteja aqui também com a gente, tá? Semana que vem a gente só vai ter celebração pela manhã, em função do feriado, né? A gente sabe de muitas pessoas viajando aí, ok? O copo está aqui, só falta água. Tudo bem, hoje o YouTube não está vendo, gente. Não estamos tendo transmissão hoje de manhã. Quem sabe faz ao vivo, né?
Ai, Senhor, mas acontece. Acontece nas melhores igrejas. Amém, queridos? Então vamos lá, último domingo de fevereiro. E estamos encerrando uma série de mensagens, né? A nova identidade, né, que nós recebemos em Cristo Jesus, né? Nova identidade. E o texto que nós escolhemos para esta série é o texto que eu vou usar como base, né, para a mensagem de hoje. Nós falamos aqui sobre 3 características fundamentais, né, na vida do crente, daquele que está unido em Cristo Jesus, ok? Conseguem lembrar? Primeira qual foi? Sou filho de Deus. Mais importante de tudo, por isso que vem em primeiro lugar. Você precisa ter essa identidade muito bem firmada na tua caminhada e na tua fé. Em segundo lugar, sou discípulo de Cristo, ok? Então seja um bom aluno, tire nota 10, se esforce, né, para ser um exímio, né, um seguidor de Jesus. E em terceiro lugar, sou servo de Cristo. Sirva com todo o teu coração. Sirva a partir daquele lugar de busca a Deus e de intimidade com Ele. E hoje, o tema de hoje é um tema que tem a ver com essas 3 características, que é vivendo a nova identidade. Ok? Vivendo a nova identidade. Não basta simplesmente você ter uma identidade, mas você precisa viver esta identidade. O texto é o texto de 2 Coríntios 5,17. Eu vou usar 2 textos importantes, mas primeiro eu quero ler esse aqui. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler juntos? Bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ok, vamos ler mais uma vez. Esse texto é um texto importante, né? É um dos textos que a gente memoriza aí na nossa caminhada de fé, e muito importante porque nos lembra, né, o significado, o sentido do nosso encontro com Jesus. Então vamos lá, mais uma vez. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quem aqui está em Cristo, por favor, se manifesta, amém. Se nós estamos em Cristo, então o que aconteceu? Nós nos tornamos uma nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, né? Ou então numa outra tradução, ele diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Na verdade, é isso que acontece conosco quando nós estamos em Cristo Jesus. E esse texto fala sobre essa identidade. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação agora em Cristo Jesus. A primeira criação lá do Éden deu ruim, né? Como o povo fala hoje, né? Não deu certo por causa do pecado. E isso não foi falha de Deus, foi a decisão e a escolha humana. Mas a nova criação em Cristo Jesus, esta é perfeita. E como eu falei no primeiro dia do nosso encontro aqui, a primeira mensagem, identidade tem a ver com o conjunto das características que nós temos na nossa vida. São características pessoais e são únicas. São traços próprios, né, da nossa individualidade. E essa identidade eu recebi de Deus. Não foi homem nenhum que colocou em mim esta identidade, esta nova identidade em Cristo Jesus. Então, assim como eu recebo uma identidade natural que vem através dos meus pais, né? A nossa herança genética, a nossa criação, aquilo que nós aprendemos, né? Nós recebemos do Pai do céu a nossa identidade espiritual.
a nossa identidade de agora sermos uma nova criatura. Uma nova criação de Deus. E nessa nova criação, nós passamos a nos tornar filhos amados do Pai. Então você nasce no reino de Deus. E é só depois de ter nascido no reino de Deus que você recebe esse registro da identidade. Não se recebe antes. Jesus conversando com Nicodemos ali em João capítulo 3, um texto bem conhecido. Nicodemos, já um homem de avançada idade, ele era o chefe, o principal dos fariseus, ou seja, ele conhecia muito a respeito da lei. Ele vai de noite se encontrar com Jesus. E por que de noite? Talvez porque ele não queria ser visto pelos demais, mas alguma coisa em Jesus estava despertando nele o entendimento que de fato Jesus era aquele que haveria de vir. E daí ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E daí Jesus responde bem diretamente para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você não entra no reino de Deus por vontade própria. Você é chamado pelo Espírito de Deus para entrar nesse reino. Então é um grande privilégio. Quando a gente pensa aqui em identidade, automaticamente a gente pensa num documento, não é verdade? Todos nós temos um documento. O RG está meio já em extinção, né? Mas nós temos o cadastro de pessoa física, o nosso CPF. Para tudo que você faz, eles pedem o seu CPF. Por quê? Porque se eles jogarem aqueles numerinhos ali, eles vão poder saber da sua vida. É algo que nos identifica. Não tem somente o nosso nome, mas tem a nossa vida. Aonde a gente gasta o nosso dinheiro, se a gente é contribuinte do imposto de renda, ou se a gente sonega, né? A partir do nosso CPF, a nossa vida está sendo identificada. Quando nós entramos no reino de Deus, nós recebemos também um registro. Não é um número, é um nome que a gente recebe do Pai. E a gente faz parte então deste novo reino. Esse texto de 2 Coríntios, ele vai falar: mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Não está falando no futuro, está falando no presente. Se eu estou unido com Cristo, eu sou uma nova criatura. E portanto, se eu tenho consciência de que eu sou uma nova criatura, eu preciso começar a viver agora de acordo com esta nova identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Porque a vida no reino de Deus é diferente da nossa vida nesse mundo aqui, né? Da vida que a gente vivia antes, não é verdade? Você notou alguma diferença quando você veio para o reino de Deus? Existem muitas diferenças do que é viver neste mundo sem entender os princípios e as verdades da palavra de Deus, e aquilo que é viver no reino de Deus. Por isso que nós somos discípulos, porque o discípulo precisa aprender continuamente como que é a vida no reino de Deus. Quando você entra num país e te dão visto para você entrar no país, aquele país tem as suas regras, ok? E a partir do momento que você pisa naquele país, mesmo como estrangeiro, você precisa se submeter às regras daquele país. Senão você vai ter problemas. E assim é conosco no reino de Deus. A partir do momento que eu piso o meu pé no reino de Deus, eu preciso viver de acordo com as leis desse reino. Certo ou errado? Eu preciso viver de acordo com as leis desse reino. Porque esse reino tem um rei. E esse rei estabelece os princípios. E eu preciso viver estes princípios do reino de Deus. Para quê? Para ser reconhecido como um cidadão desse reino. Porque as pessoas olham para mim e falam: opa, esse aqui não pertence a esse mundo não. Porque a vida dele é diferente. Ele serve um outro rei.
Ele está debaixo de uma outra autoridade. E é por isso que aqui está a nossa caminhada de fé, né? A nossa caminhada de fé tem um propósito muito importante, e esse propósito é cada dia nós crescermos no conhecimento de Deus e nos tornarmos semelhantes àquele que nos chamou para essa nova vida. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o meu modelo. Jesus é a minha referência. E eu preciso sempre olhar para Jesus e fazer com que os princípios que ele viveu, não somente ensinou, mas ele viveu, eles possam existir na minha vida também. E aqui já temos bastante trabalho, não é verdade? Vamos ver lá o que Paulo escreve também lá em 2 Coríntios 3:18. É um texto que está um pouquinho para trás, né, desse texto de 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, olha aqui, todos nós, então você está incluído nisso, tá? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, olha aqui os verbos, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o último versículo do capítulo 3. E aqui Paulo está falando que lá, antigamente, quando o povo adorava a Deus debaixo da lei, somente, eles cobriam a cabeça com um véu. Porque essa glória que se manifestava quando as pessoas iam para a presença de Deus, ela ia se perdendo, ela ia se desvanecendo com o tempo. Mas agora, esse texto está dizendo que foi removido de nós o véu. Este véu foi removido por meio de Jesus Cristo, e agora a gente pode ver a glória de Deus. Mas não só ver, mas refletir esta glória. Quando esta glória, ela bate na minha vida, quando eu busco essa glória na minha vida, não é para mim essa glória, é para eu refletir essa glória de Deus, e tudo aquilo que eu fizer vai glorificar o Pai que está nos céus. E daí no verso anterior, no final do verso ele vai dizer, e esta glória então, né, que é o Espírito de Deus que habita em mim, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu amo essa expressão, né? Você quer ficar mais parecido com Jesus? Gente, esse deve ser a missão de vida de todo crente, tá? Cada dia mais parecido com Jesus, cada dia melhor do que eu fui ontem, mas a imagem de Cristo Jesus brilhando na minha vida. Ou seja, viver a nova identidade é um processo gradativo. É um processo de ressignificação da vida. Ou seja, eu vivia de um jeito nesse mundo, e agora eu entendo o princípio da palavra de Deus, a verdade de Deus, e eu passo a viver da maneira do reino de Deus. Ressignificar. E isso não tem a ver com o que as pessoas fazem ou dizem, tem a ver com o que esta palavra aqui diz. Tem muito crente que fala assim, mas pastor, hoje em dia é assim. Mas eu digo, mas nesse dia aqui, em que a palavra foi revelada, não era assim, portanto não deve ser assim hoje. Ou seja, a gente não pode andar no movimento da multidão, nem mesmo dentro da igreja, tá, gente? Nós precisamos ser exemplos e testemunhos uns para os outros, mas testemunhos de andarmos nessa verdade, de obedecermos essa verdade, e de vivermos de acordo com essa nova identidade que eu tenho agora no reino de Deus.
Não fique se espelhando em gente que faz as coisas de uma forma errada, equivocada. E que contraria as verdades da palavra de Deus. Se espelhe naqueles que buscam. Viver a nova identidade é um estilo de vida. Não é uma coisa que você faz no domingo de manhã quando você vem ao culto. Quando eu era pequeno, minha mãe ensinava que domingo a gente tinha que vestir a melhor roupa. Existe um princípio interessante nisso. Mas existe um engano interessante nisso também, não é verdade? Porque daí eu visto a roupinha lá do domingo, roupa de ver Deus, né? Só que daí no meu dia a dia, eu não sou assim. Meu dia a dia eu uso camiseta rasgada, calça furada, ando de qualquer jeito. E daí a gente começa a ter um contrassenso, a gente começa a enfrentar um paradoxo. E infelizmente o cristianismo é muito assim hoje. Tem muita gente vivendo essa vida dupla, né? Você tem a identidade do reino, mas na verdade você não vive de acordo com essa identidade do reino. Se puxarem o teu CPF lá, vai estar cheio de BO. Se puxarem o teu CPF do reino de Deus, uma dependência, né? Então viver a nova identidade é um estilo de vida. É hoje, quando a gente se reúne para celebrar, é amanhã, quando eu estou lá no Pilates, né, Carol? Ensinando as pessoas no teu estúdio, ou quando eu estou na faculdade, né, Vini? Ou quando eu estou atendendo clientes, né, Tânia, curso? Ou quando eu estou numa sala de aula, né, Wanda? É no meu dia a dia. O cristianismo que eu ensino e prego aqui é o cristianismo que eu preciso viver no meu dia a dia. A minha vida precisa refletir a Cristo, é estilo de vida. E se é estilo de vida, não é só para de vez em quando. É para todo dia, é para sempre, é para 24 horas, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não fecha. A tua nova identidade não tira folga, porque a identidade tem a ver com você, com quem você é. E viver o novo é uma escolha. Viver o novo é uma escolha que você precisa fazer para Deus e vai exigir posicionamento. Agora eu quero ir para um texto lá de Efésios capítulo 4. E isso que eu vou pregar aqui hoje é a tese de vida do apóstolo Paulo. Tá? E você vai ver isso em praticamente todas as cartas que ele escreveu, que foram 13. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 24. Presta atenção nesse texto, gente. Tá? E anota depois para você meditar essa semana nele. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Paulo escrevendo aqui para a igreja de Éfeso. Atenção aqui, gente. Não vivam mais como os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram as pessoas que não conheciam a Deus, as pessoas que vivem a vida de qualquer jeito, as pessoas que vivem a vida de acordo com os padrões desse mundo, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Então aqui está o retrato de alguém que não tem uma nova identidade em Cristo. De alguém que não está unido em Cristo. Está vivendo desse jeito. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais. E praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se
de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ok, eu vou ser bem didático aqui. O texto, ele facilita a vida do pregador, porque ele já me dá exatamente os pontos que eu quero ressaltar aqui. Né? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar, então, está no verso 22. Volta lá, por favor, Will. Aqui, então, ele está falando, ó, não vivam como os gentios, porque agora vocês estão em Cristo, vocês têm uma nova identidade. E esta nova identidade os coloca no reino. E no reino existem outras regras, outros princípios, outros mandamentos. E a gente precisa andar e viver de acordo com esses mandamentos. Daí a pergunta é fácil? Eu te diria, é desafiador. É desafiador. Por quê? Porque é você sendo confrontado com a sua antiga maneira de pensar a vida. E agora você precisa reformular isso, com base na palavra de Deus. Então aqui no verso 22, o apóstolo Paulo dá a primeira ordem. Qual que é a primeira ordem que tem nesse versículo? Vamos lá, que ordem? É um verbo. Livrem-se. Todo mundo comigo. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Tá? Então esse é o primeiro ponto para você viver a nova identidade em Cristo Jesus. Se livrar dos costumes, dos hábitos da velha vida. E você vai se lembrar então desta palavra. Livrem-se. Para viver a nova identidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é me livrar. Quando você pensa em se livrar de algo, o que vem à tua mente? Uma coisa boa? Não. Você quer se livrar de uma dívida. Você quer se livrar de alguém que fica pegando o teu pé. Você quer se livrar de um problema que você tem dentro da tua casa. O livrar-se é uma atitude que você tem de querer, não quero mais isso. E aqui Paulo está falando, livrem-se da sua antiga maneira de viver. Como é que você vivia antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida antes de você conhecer a Jesus? Vai pensando aí. Alguns podem ter tido problemas com vícios, cigarro, vícios de droga, vícios de jogo. Alguns podem ter tido problemas com mentira, porque foram criados no ambiente da mentira. Outras pessoas podem ter tido problemas com preguiça, com a indolência, com a falta de vontade de trabalhar. Alguns podem ter tido problema com se apropriar de coisas indevidas. E assim por diante, alguns podem ter tido problemas espirituais, porque se envolveram espiritualmente com coisas pesadas, com as coisas das trevas. E estão tudo amarrado com essa história dessas coisas das trevas. Assim era a minha vida antes de conhecer Jesus. O que eu preciso eu preciso fazer com essas coisas? Me livrar. Semana passada a Wanda introduziu o culto falando daquele texto de Josué, onde Josué fala, joguem fora todos os ídolos. O que é isso, gente? É uma faxina espiritual que precisa acontecer na nossa vida. Jogar fora tudo aquilo que tem a ver com a antiga natureza. Numa outra tradução, ele não vai usar essa palavra livrem-se, mas ele vai usar uma palavra um pouco mais rebuscada, que é despojar-se. Despojem-se. E a palavra original, na verdade, tem o sentido de você se desvestir. Pensa numa roupa suja. Uma roupa velha. Fedida de suor, suja de qualquer coisa aí do teu serviço. O que você quer fazer? Você dorme com uma roupa assim? Você fica tranquilo, sossegado, quando você está com a roupa tudo fedorenta, fedida, rasgada? Não. O que você quer fazer? Você quer se livrar. Primeira coisa. Tchá. Essa era a prática da pandemia, né, de muita gente. Tirava a roupa antes de entrar em casa. Para não contaminar. Deixa as coisas contaminadas do lado de fora.
Tinha gente meio neura com isso, né? Tá certo. Ficava pelado na frente do apartamento ali, deixar a roupa fora para ir para a lavanderia, né? Ir para a máquina. Livrar-se, despojar-se, desvestir daquilo que é ruim, daquilo que é pecado. É isso que Paulo, essa ideia que Paulo está tendo na mente aqui. Tirem essa roupa, porque agora vocês ganharam roupas novas. Quando a gente vai lá para Efésios 5:8, e se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessas mudanças, nesses conselhos bem práticos do que era a velha vida e do que é a nova vida, leia Efésios 5. Tá? Efésios capítulo 5, vai lá por favor. Pois antigamente, de novo Paulo falando aqui, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Então tudo bem, gente. Quando eu não conheço Jesus, eu vivo a vida toda errada achando que está certo. E às vezes nem achando que está certo, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de ruim que acontece comigo, mas eu não sei sair disso. Estavam mergulhados na escuridão, mas agora que vocês têm essa nova identidade, vocês têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Livrem-se das trevas. Saia da sombra. Viva na luz. E o que a luz representa aqui? A verdade. A transparência. O coração rasgado. A coerência. Eu sou quem eu sou aqui. Eu sou quem eu sou na rua. Eu sou quem eu sou lidando com as pessoas. Porque esta é a minha identidade em Cristo. Eu quero encerrar esse primeiro ponto do livrem-se, rapidamente contando a história, um testemunho de Agostinho. O conhecido Santo Agostinho, né? Que viveu lá no ano 300 e pouco. Agostinho era um perverso. Ele foi um homem que tinha uma vida completamente desregrada, principalmente nas questões de promiscuidade. Ele era extremamente envolvido com questões de mulheres, sexualidade exacerbada, enfim, né? E ele herdou isso do pai dele. Mas Agostinho um dia teve uma experiência com a palavra de Deus. E esse homem foi transformado. Mas ele continuou vivendo no mesmo lugar. Mas Agostinho entendeu a sua nova identidade em Cristo. E ele abandonou. Ele se livrou dessas coisas. E um dia, uma daquelas mulheres com quem ele costumava se deitar e ter as suas relações extraconjugais, chegou para ele e falou: e aí, Agostinho, está sumido? E daí ele disse assim: aquele Agostinho que você conheceu, já morreu. Esse Agostinho com quem você está falando agora é uma nova pessoa. Porque ele se livrou das coisas das trevas e escolheu viver na luz. Segunda palavra que você não pode esquecer. Então a primeira é o quê? Livrem-se. Para a gente viver a nova identidade, livre. Se livre das coisas que são... 23, de Efésios 4. Olha a outra palavra lá. Efésios 4, 23, Will. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Ok? Então, a segunda palavra é renove. Repete comigo. Renove. Livre-se daquilo que é antigo. Renove. Renove. E renove significa o quê? Tornar novo de novo. E ele diz: deixem que o Espírito renove seus pensamentos. Esta é a tradução mais acertada desse texto. Porque eu não consigo renovar a minha mente, mas eu posso deixar que o Espírito renove a minha mente. Quando eu falo de coisas espirituais, quem renova a minha mente é o Espírito Santo, não eu. Porque quando você pensa naquilo que você era antes,
E você pensa, meu Deus, como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou deixar de ser aquela pessoa que eu era? Por meio dessa renovação da mente que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Então é um trabalho mais fácil. O que a gente precisa fazer é simplesmente deixar o Espírito renovar. Como é que o Espírito vai renovar minha mente? Por meio da palavra. Por meio do entendimento, por meio da oração. Quando eu digo para o Senhor, Senhor, aquilo ficou no passado. Eu quero viver agora o que esta palavra aqui diz a teu respeito. Eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia antes, na minha velha vida. Aquilo eu já sei para onde me levou. Agora eu quero as coisas de Deus. Por isso eu preciso minha mente renovada. Uma coisa interessante aqui, quando a gente vê esse verbo, né, deixem que o Espírito renove seus pensamentos, é que esse verbo está no presente. Ou seja, o verbo no presente, ele tem uma ideia de ação contínua. Uma renovação constante. Lembram que a gente leu que o processo nessa nova vida é gradativo? Cada dia aprendendo um pouco mais. E à medida que o tempo vai passando, eu vou tendo a minha vida completamente de acordo, né, com essa nova identidade em Cristo Jesus. A renovação de pensamentos é uma ação contínua na vida do crente. Numa outra tradução diz, ou melhor, aqui mesmo, e fala, né, não, outra tradução, e seja renovado no espírito da vossa mente. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre a renovação no espírito da minha mente. Né? Gente, todo crente precisa aprender isso. Existe uma palavra muito falada por aí que é metanoia. Metanoia significa mudar a sua maneira de pensar. Metanoia também pode ser traduzido como arrependimento. Eu era assim, eu fazia essas coisas, mas agora que eu estou em Cristo, eu penso de uma forma diferente. Eu entendo as consequências que aquele pensamento me trouxe, e agora eu quero colher consequências boas para a minha vida. Então a minha mente, ela passa por uma mudança na maneira de pensar. E daí você exercita a tua mente. As coisas espirituais estão conectadas com a nossa mente. Deus nos fez de uma forma completa e Ele quer que a gente use todas as coisas para essa nova identidade com Ele. Se você só ficar orando, 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 e não deixar que essa palavra comece a entrar na sua mente e transformar a sua maneira de pensar, essa tua oração vai ser uma repetição de palavras ou de expressões que não vai ter efeito na tua vida. Deus nos deu uma cabecinha para pensar, gente, isso aqui é para usar. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo renove, mude a nossa maneira de pensar. E quando isso acontece, acontece a transformação. E essa renovação é um processo na nossa vida. E é uma chave para a mudança das nossas atitudes e do nosso comportamento. Quando eu entendo, eu não quero mais isso na minha vida, Deus me ajuda a entender o que a tua palavra fala. Eu passo a viver agora aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a postura de um cidadão do reino de Deus. Daquele que está na luz. Daquele que conhece a verdade. Quanta gente vivendo conflito com a sua identidade. Nasceu em Cristo Jesus, mas vive ainda debaixo do governo da velha vida. Ainda está aprisionado com pensamentos, com maneira de agir que tem a ver com a velha vida. O que é isso, gente? Essa é a pior crise que um ser humano pode enfrentar. Porque no meu coração eu digo que eu sou filho de Deus, mas na minha mente eu faço um monte de coisa que não tem a ver com isso. Renove a sua mente. Deixe que o Espírito Santo renove a sua mente. Isso é uma coisa muito especial, muito particular. O Espírito Santo habita em você e sabe o que precisa ser mudado na tua maneira de pensar na tua vida. E talvez agora o Espírito Santo já está trazendo a tua mente. Puxa vida, tem esse aspecto aqui da minha vida, né, que não está de acordo com a palavra. Então deixa o Espírito renovar você. Em terceiro lugar, que está no verso 24, olha o que diz aqui. E revistam-se
de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Este aqui é o final do processo. O primeiro é, se livra da natureza antiga. Essas duas naturezas, elas não vão coexistir. Ou você vai agir de acordo com a tua natureza velha, antiga, aquilo que você viveu antes de conhecer a Cristo, ou você vai viver de acordo com a sua natureza nova. Paulo fala sobre isso em Gálatas, fala sobre isso em Efésios. Ou você produz as obras da carne na sua vida, e aqui ele está falando de crentes que praticam obras da carne, porque não vivem a nova identidade. Ou você pratica o fruto do Espírito, porque você entende que você está no reino de Deus. Isso foi motivo de muito conflito na minha cabeça, quando eu era jovem. Ainda sou, né, gente? Mas quando eu era mais jovem. Logo no começo da minha conversão, quando eu tinha aí 16, 17 anos, eu entrei num conflito muito intenso. Porque aquilo que a minha cabeça pensava e as minhas atitudes não estavam completamente de acordo com aquilo que Deus pensava a respeito de mim. E daí você tem o quê? Você tem uma crise de consciência. Você põe a tua cabecinha no travesseiro e aquilo começa a te perturbar. E por algum tempo eu consegui conciliar essa minha crise de consciência. Então eu estava na igreja, todo mundo falava que eu era uma bênção, envolvido com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa para Deus. Mas daí lá no escondido, só eu conhecia os lobos que uivavam no porão da minha alma. Só eu conhecia as coisas que eu praticava no escondido. Assim, eu achava que Deus também estava tão escondido que nem Deus enxergava, né? Eu enganava Deus. Na verdade, enganava a mim mesmo, né? Porque a minha vida não era coerente, gente. Então agora, a ordem é: revistam-se. Revistam-se da sua nova natureza, da sua nova identidade. Se vista com aquilo que é novo. Quem gosta de vestir uma roupinha nova aí? Né? Todo mundo, né? Vamos lá, mulherada, né? Não é bom você vestir uma roupa nova, você compra, gente, que lindo, vai ficar tão bem em mim. Né? Você não vê a hora de usar aquela roupa. É esse sentido espiritual que o texto me dá. Arranca aquela coisa velha, aquela camiseta de propaganda política furada, né? E coloca uma roupa nova. Coloca uma camiseta bonita. Se isto é bom para a nossa aparência física, que dirá para a nossa aparência espiritual? Estarmos com aquela roupinha bacana, aquela roupinha da santidade, aquelas vestes brancas que o Senhor nos dá. Gente, eu vou te contar uma coisa. Isto aqui não tem a ver com infalibilidade, tá? Porque a gente peca. Tem horas que a gente suja a roupa limpinha. Eu coloco uma roupa bonitinha, né, para ver Deus, mas de repente ela sujou, porque eu agi de uma forma errada, porque eu briguei com a minha esposa, porque eu acabei fazendo uma coisa que eu sei que desagradou a Deus. O que eu faço, gente? Vou para Deus, peço perdão, me arrependo, Senhor, me perdoa, limpa o meu coração, me dá a roupinha limpa de novo, deixa eu tirar essa roupa suja, me dá uma roupa nova. E Ele dá, porque Deus é gracioso. E Ele quer isso em nós. Ele quer essas vestes novas em nós. Ele não nos adotou como filho para nos deixar maltrapilho por aí, como se fosse um mendigo na rua, com roupa toda suja, fedida, sem tomar banho. Ele nos chamou para perto dele para nos dar roupas novas, para nos revestir da natureza dele, para a gente ser parecido com Jesus, para a gente produzir o fruto do Espírito. Isso não é um esforço meu. Isso é simplesmente uma rendição e dizer: Senhor, eu quero. Eu lembro que quando eu era jovem eu fazia umas orações meio inconsequentes assim, né? E é a oração de uma criança. Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor. Senhor, trata da minha vida. Senhor, me transforma, muda a minha mente. E daí ele fazia. Né? Passava por aquela máquina de moer carne, mas, glória a Deus, saía vivo, inteiro, firme, forte, saudável. Né? Com a vida de Cristo na minha vida. Revestido agora com a roupinha nova que Jesus me deu.
E o que significa esse vestir-se de novo? Significa essa ressignificação da minha vida. Significa deixar tudo para trás, esquecer o velho, esquecer as coisas da velha natureza. Lembra do povo de Israel no Egito, no deserto, depois que foram libertos do Egito? Quando eles começaram a ver que o negócio estava meio difícil, olha só a situação, gente. Moisés teve que ouvir do povo: por que você nos tirou do Egito? A gente está com saudade das cebolas e do melão do Egito. Ninguém lembrava das chibatadas. Olha que coisa horrível isso, gente. O povo no deserto, liberto, com uma promessa de terra prometida à frente, aonde manava leite e mel, uma terra próspera e abençoada que Deus ia dar, e o povo estava onde? Pensando nas malditas cebolas e nos melões do Egito. Nós somos assim muitas vezes. A gente não se reveste do novo. A gente não olha, tem uma terra prometida, tem uma vida de vitória para mim, e eu vou romper com tudo. Eu vou romper com tudo, eu vou reprogramar a minha mente. Se você é da área da tecnologia, viver de acordo com a nova identidade é você reprogramar a tua mente. Como é que o computador funciona? Através de programas. Você coloca os programas lá e ele vai rodar aquele programa que você tem. Se aquele programa é ruim, você não quer mais saber dele, o que você faz? Você deleta, apaga e baixa um programa novo. Nós precisamos reprogramar nossa mente. Tem muito engano aqui dentro, gente, tem muita mentira. E sabe que é uma mentira que o diabo sempre gosta de falar com a gente? Você não consegue sair dessa. Você está amarradinho aqui, isso aí faz parte da tua vida, desista. Eu tive lutas na minha vida onde eu pensava assim. Eu achava, meu Deus, isso não tem solução para esse meu pecado. Mas daí o que é a verdade? Aquilo que o diabo fala a teu respeito e da tua condição, ou aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de você? E a palavra de Deus está falando isso. Livrem-se do que é ruim, renovem a mente e revistam-se daquilo que é bom. É uma verdade espiritual para mim e para a sua vida. Aprender a nova maneira de ser como filho de Deus. Se tem uma coisa que terapeuta gosta de fazer, é o seguinte: é te ensinar uma maneira nova de fazer as coisas. Por quê? Porque se a tua vida está toda arrebentada, você tem comportamentos repetitivos e comportamentos que não são saudáveis, ou uma mente que está bloqueada com problemas emocionais, o que ele vai fazer com você? Vai fazer um serviço social? Vai ajudar uma pessoa? Por quê? Para você sair do seu problema e você poder pensar de uma forma diferente. Ou então gere um novo hábito na sua vida. Comece a fazer um esporte. Comece a pintar. Vai lá na aula da Thalita de artesanato para você aprender a fazer alguma coisa diferente. O que é isso? É mudança, é eu usando a minha mente para sair de uma condição, às vezes, de depressão, né? de algum problema emocional, de ansiedade, de preocupações, e começar a viver o novo. Gente, quando você pisa no reino de Deus, você pisa numa nova vida, numa vida plena, que Deus tem para você. Você não quer isso? Eu quero. Porque eu não vivi ainda nem um terço, nem um quinto, nem um décimo daquilo que é viver a plenitude de Deus. E esse ano eu estou animado. Vamos avançar, né? Vamos avançar para viver a plenitude de Deus. Revistam-se do novo. Olha o que Efésios 5, 1 e 2 estão dizendo aqui. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como filhos amados de Deus, imitem a Ele em tudo o que vocês fizerem. Viver o novo é uma escolha. Viver essa nova identidade é uma escolha que você tem e vai exigir posicionamento. E eu encerro essa minha palavra relembrando algumas coisas importantes aqui, dessa série de mensagens. A primeira delas é o seguinte: identidade é quem você é. A primeira pergunta que você tem que fazer é quem eu sou.
E se você se reconhece como filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo e servo de Jesus, viva isso. Porque esta é a tua identidade. Foi a identidade que Deus carimbou em você. Lance fora toda dúvida. Escolha viver de acordo com a sua identidade. Escolha viver a plenitude dessa identidade. E a plenitude da nossa identidade é nós sermos 100% filhos, 100% discípulos e 100% servos. Atingimos o máximo nessas 3 características da nossa identidade em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, para a gente encerrar esse momento. O meu desejo é que você tenha sido abençoado por essa palavra. Lembre-se, viver o novo é uma escolha. 3 atitudes para viver o novo. Primeiro, livrem-se daquilo que tem a ver com o teu passado. Segundo, deixem que a sua mente seja renovada pelo Espírito. Terceiro, vistam-se da nova vida em Cristo Jesus. E agora você vai ficar em pé e você vai receber um marca-página, certo? E esse marca-página tem exatamente os 4 temas que a gente abordou nesse mês de fevereiro. E o desafio é: viva isso nesse ano de 2025. Esforce-se, compartilhe sobre esse teu desejo na sua célula. Se você precisa aprender como viver uma nova vida em Cristo, converse com pessoas que estão há mais tempo na caminhada. Pessoas que podem abençoar a tua vida, que podem te dar um conselho. Como pastor, gente, às vezes eu entendo nas suas lutas e elas não vêm em busca de um conselho. E daí o que acontece? Tomam decisões erradas na sua vida, ou continuam aprisionados na sua velha maneira de viver. Como a Wanda falou aqui, né? Se você quer ouvir o testemunho de vida dela, converse com ela. Uma mulher de Deus que pode te instruir. Liderança dessa igreja, a Lu, a Cirlei, aqueles que são os líderes da sua célula, a Kátia, tanta gente que está vivendo essa vida em Cristo Jesus. Pergunte isso, mas decida hoje: eu vou viver a minha nova identidade. Saia dessa condição de crise existencial, de ter uma identidade, mas você estar vivendo com a tua identidade antiga. Estar no reino de Deus, mas você estar vivendo como você vivia antes de se unir a Cristo. E essa semana, e eu quero que a gente termine essa série de mensagens com um coração assim de muita alegria e exaltação, né? Você não se sente feliz em saber que Jesus te deu uma nova identidade? Gente, para mim isso é maravilhoso, né? Saber que a minha vida lá, desgraçada e miserável que eu tinha antes de conhecer Jesus, ela foi lançada, né, no inferno, né? E agora Jesus me dá essa nova vida por meio da cruz. Isso é maravilhoso, e eu quero viver dessa nova vida a cada dia, né? Então eu me lembrei de um cântico, né? Um cântico bem recente, né, Cris? Ainda bem que a gente está aqui com a banda dos 40 a mais. Os 40 a mais, talvez, né? E todo mundo conhece esse cântico, né? Somos filhos da graça, né? Então eu queria que a gente cantasse essa canção e que você declarasse isso, né? Eu sou um filho da graça divina e sem par, fruto do amor que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado. Por ela nós somos ressuscitados, por ela nós somos reconciliados, né? Então, queridos, vamos juntos aí e depois a gente ora, mas responda para Deus aí, né? E que você comece a viver essa nova identidade. Vamos batendo palma. Celebre essa nova identidade em Cristo. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos
reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Olha o gestinho agora. Graça, Vamos ver a coordenação aí. superabundante, graça, superabundante, graça, diga graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. E somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Então, superabundante, graça, superabundante, graça. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa graça. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa, Obrigado, Senhor, que nos tirou do império das trevas, que nos tirou daquela vida sem Obrigado, sentido, Jesus. Senhor, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Pai, ainda há uma esperança no nosso coração, e a nossa esperança é que um dia nós seremos glorificados, um dia nós seremos levados junto com a igreja, com aqueles que creem aos céus, e ali a gente vai viver plenamente com o Senhor. Deus, enquanto isso, que a gente viva ressignificando a nossa vida, escolhendo viver com essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, nos livrando de tudo aquilo que tem a ver com a velha vida, deixando que o Espírito renove o nosso pensamento e nos vestindo daquilo que é novo, da plenitude da vida, das roupas novas que o Senhor tem para nós, teus filhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Deus, que essa série de mensagens ela possa de fato alinhar, Deus, quem nós somos em Cristo, e que ninguém aqui tenha dúvidas de quem é por causa de Cristo Jesus, por causa que essa graça te alcançou, que nós saibamos que nós somos filhos de Deus, amados em Cristo Jesus. Fomos amados quando ainda estávamos no pecado. Que nós nos lembremos que nós somos discípulos, nós temos um mestre para seguir e queremos imitá-lo em todas as coisas, e que nós possamos nos lembrar que nós somos servos do Deus Altíssimo, escolhidos para podermos ser os pés e as mãos de Jesus nesse mundo e servirmos a partir do nosso lugar de intimidade. Muito obrigado, Jesus. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito e eterno de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Rapidamente, 2 avisos. Primeiro, módulo de integração. O que é esse módulo de integração? Pessoas que não são ainda membros da igreja para serem batizadas ou recebidas. O primeiro encontro depois do domingo de carnaval, dia 9 de março. Então vai conversando com o teu facilitador de célula. Essa semana eu vou mandar um formulário no grupo da igreja. E também todas as quintas-feiras, a partir da semana que passou, nós estamos tendo aqui quinta-feira às 15 horas uma roda de conversa com mulheres, ok? Então todas são bem-vindas, né? Este grupo tem um intuito evangelístico. Você pode se unir para ajudar a caminhar com essas mulheres aqui da nossa redondeza, ok? Então, se você não recebeu ainda, está aqui com a Lu, né? Marcadorzinho de página. É isso. Tem algum aviso, Lu? Tranquilo? Vão na paz. Deus abençoe. Até março.
Até dia 2, estaremos juntos. Sai do azar. Valeu. Beleza. E cantamos certo, beleza.